A noite cai pesada sobre a alma, e com ela, a dúvida. Quantas vezes nos pegamos olhando para o céu estrelado, ou para as brasas moribundas de uma lareira, e nos perguntamos: onde está Deus quando a dor aperta? Onde está sua voz quando o sofrimento parece insuportável, especialmente para aqueles que já partiram? Esta é uma questão que ecoa nos corações aflitos, uma melodia silenciosa que ressoa nas profundezas da fé. Hoje, mergulharemos em um dos maiores mistérios da nossa fé católica, um enigma que Santa Catarina de Bolonha, com sua sabedoria mística, nos ajuda a desvendar: o silêncio de Deus no purgatório. Se você já se sentiu sozinho em sua dor, ou se questionou sobre o destino das almas que amou, este vídeo é para você. Convidamos você a se inscrever em nosso canal, Revelações de Santa Catarina de Bolonha, e a se juntar a esta jornada de fé e compreensão. Imagine um lugar. Não um lugar de escuridão e desespero, como alguns pintam, mas um reino de purificação, onde a alma, ainda manchada pelas imperfeições desta vida terrena, anseia pela plenitude da glória divina. O purgatório. Um termo que evoca imagens diversas, sentimentos complexos. Para muitos, é um conceito nebuloso, envolto em mistério. Para outros, uma esperança, um bálsamo para a alma que teme a condenação eterna, mas reconhece a própria imperfeição. Mas há um aspecto que intriga, que perturba: o silêncio. Porque Deus, em sua infinita misericórdia e amor, parece guardar silêncio diante do sofrimento purificador dessas almas. Porque não intervém diretamente, abre os céus e as acolhe de imediato em sua presença? Esta é a pergunta que nos guia, a chama que ilumina nossa busca por respostas. Santa Catarina de Bolonha, uma alma privilegiada que viveu entre os séculos XIV e XV, foi agraciada com visões e revelações profundas sobre os mistérios divinos, entre eles, o purgatório. Sua vida, dedicada à oração e à penitência, a tornou uma ponte entre o céu e a terra. Uma confidente dos segredos celestiais. Ela não era uma teóloga de gabinete, mas uma mística, uma mulher cuja fé era tão vívida que transcendia os véus do mundo material. Suas experiências não são meras especulações. São testemunhos de uma alma que vislumbrou a realidade invisível. E é através de seus olhos, de suas palavras, que buscaremos compreender o paradoxo do silêncio de Deus. A história começa com a própria Catarina, desde tenra idade, demonstrando uma profunda sensibilidade espiritual. Nascida em uma família nobre, ela optou por uma vida de clausura, buscando a união com Deus acima de todas as coisas. No mosteiro, suas orações se tornaram cada vez mais intensas, e as visões, mais frequentes. Não eram sonhos fugazes, mas encontros reais com o divino, que a deixavam exausta, mas com uma certeza inabalável. Ela descrevia o purgatório não como um lugar de punição vingativa, mas de amor purificador. E aqui reside a primeira chave para desvendar nosso mistério. O amor divino é a essência do purgatório. Não um amor superficial, mas um amor que busca a perfeição absoluta. Pensemos, poderíamos nós, com nossas faltas, nossos egoísmos, nossas pequenas vaidades, entrar diretamente na presença da santidade perfeita? A luz ofuscaria, a pureza nos queimaria, não por castigo, mas pela nossa própria incapacidade de suportar tamanha glória. Santa Catarina compreendia isso. Ela via as almas no purgatório como noivas impacientes, mas ainda não plenamente adornadas para o encontro com o esposo. Elas anseiam por Deus, mas sabem que precisam ser purificadas. Este anseio, essa sede de Deus, é a sua maior dor, e ao mesmo tempo, a sua maior esperança. O silêncio de Deus, portanto, não é um silêncio de abandono. Não é o silêncio de um pai que ignora o filho em sofrimento. É, ao contrário, um silêncio de profunda pedagogia divina. É como um cirurgião habilidoso que, durante uma operação delicada, concentra-se em seu trabalho, sem distrações, para garantir a cura completa. O silêncio é a garantia de que o processo de purificação está em andamento, que o amor de Deus está agindo na profundidade da alma, removendo as últimas manchas, as últimas imperfeições. Catarina revelava que as almas no purgatório são perfeitamente conscientes da presença de Deus, mesmo que não o vejam face a face. Elas o sentem, o desejam com uma intensidade que nós, na Terra, mal podemos imaginar.
Elas compreendem que o sofrimento é um ato de misericórdia, um caminho necessário para a união perfeita. O silêncio de Deus, para elas, é a aceitação de sua vontade perfeita, a submissão humilde ao plano divino. É um silêncio que fala, que ensina, que transforma. Mas há mais. O silêncio de Deus também nos fala sobre a nossa responsabilidade. Santa Catarina insistia na importância da oração pelas almas do purgatório. Se Deus, em sua sabedoria, permite que elas passem por este processo de purificação, Ele também nos convida a sermos coparticipantes de sua obra de amor. Nossas orações, nossos sacrifícios, nossas missas oferecidas por elas, são como bálsamos que aliviam suas dores e aceleram seu caminho para o céu. O silêncio de Deus, neste contexto, é um convite à ação, um chamado à caridade fraterna. Ele não intervém diretamente de forma a anular o mérito de nossas ações, de nossa intercessão. Ele espera por nós. Pensemos na linha do tempo da alma. No momento da morte, a alma é julgada. Se está em estado de graça, mas com imperfeições, vai para o purgatório. Ali, o tempo não é o nosso tempo. É um tempo de purificação intensa, onde cada imperfeição é queimada pelo fogo do amor divino. Santa Catarina descrevia este fogo não como um fogo material, mas como uma dor espiritual profunda, um anseio insuportável por Deus, misturado com a alegria da certeza da salvação. A alma sabe que vai para o céu, mas a impossibilidade de estar lá imediatamente é sua maior agonia. Os perfis dos envolvidos neste mistério são, em primeiro lugar, a própria alma que se purifica. Ela é o centro da ação divina. Em segundo lugar, Deus, o amor absoluto que provê a purificação. E em terceiro lugar, nós, os vivos, que temos o poder de interceder, de aliviar o sofrimento dessas almas. O contexto social da época de Santa Catarina era de uma fé profunda, mas também de muitas superstições e medos em relação à morte e ao além. As revelações da santa ajudaram a trazer clareza e consolo, a desmistificar o purgatório e a realçar a misericórdia divina. Elementos-chave na compreensão do silêncio de Deus, segundo Catarina, são a justiça e a misericórdia divinas que se encontram. A justiça exige a purificação de toda mancha de pecado, por menor que seja. A misericórdia provê o meio para essa purificação, através do purgatório, e nos dá a oportunidade de interceder. O silêncio, então, é a expressão dessa confluência perfeita. É a paciência de Deus, que espera que a obra seja completa, e a paciência das almas, que aceitam o processo por amor. Este silêncio também pode ser interpretado como um ato de respeito divino pela liberdade da alma. Deus não força a união. Ele a deseja, a anseia, mas permite que a alma, em seu livre-arbítrio, complete sua jornada de purificação. O silêncio é a moldura onde a alma, por si mesma, na presença do amor divino, se aperfeiçoa. É um processo íntimo, pessoal, entre a alma e seu Criador. Catarina, em suas visões, descreveu as almas no purgatório como estando em um estado de profunda paz, apesar da dor. A paz vinha da certeza da salvação e da aceitação da vontade divina. A dor vinha do anseio por Deus e da purificação das imperfeições. O silêncio de Deus, para elas, era um sinal de que estavam no caminho certo, de que o processo estava em andamento. Era um silêncio de confiança mútua. E o que isso significa para nós, que vivemos neste mundo de ruídos e distrações? O silêncio de Deus no purgatório nos ensina a valorizar o silêncio em nossas próprias vidas. É no silêncio que a alma encontra Deus. É no silêncio que as vozes do mundo se calam e a voz interior, a voz da consciência, a voz de Deus, pode ser ouvida. Talvez o silêncio de Deus para as almas no purgatório seja um convite para nós também buscarmos mais silêncio, mais contemplação, mais oração. A fé católica nos ensina que a Igreja é uma comunhão de santos, que abrange os vivos, os que estão no purgatório e os que já estão no céu. Não há separação total. Há uma ponte invisível, mas real, que nos une. Nossas orações, como dizia Santa Catarina, são como as águas frescas que aliviam a sede das almas. O silêncio de Deus não é um muro, mas uma passagem. Ele nos convida a cruzá-la com a força de nossa fé e de nosso amor. As revelações de Santa Catarina de Bolonha, detalhadas em seus escritos,
como as 7 armas espirituais, não são apenas histórias piedosas. São um legado de fé. Um guia para compreendermos os mistérios da vida após a morte. Ela não tentava decifrar Deus, mas sim se entregar a Ele. E ao fazer isso, Deus se revelou a ela de maneiras extraordinárias. O silêncio divino, que para muitos é um enigma, para Catarina era uma manifestação de amor e sabedoria inesgotáveis. Este silêncio, portanto, não é vazio. É um silêncio pleno, repleto da presença de Deus que age de forma misteriosa, mas sempre para o bem da alma. É um silêncio que prepara, que lapida, que purifica. É um silêncio que, ao invés de afastar, aproxima a alma de seu Criador. É um silêncio que nos lembra da profundidade da misericórdia divina, que não desiste de nenhuma alma, que a acompanha em sua jornada final, até que esteja pronta para o abraço eterno. E assim, diante do mistério do silêncio de Deus no purgatório, não encontramos ausência, mas uma presença que transcende nossa compreensão humana. Encontramos um amor que purifica, uma justiça que redime, e uma misericórdia que nos convida a ser parte ativa da salvação de nossos irmãos e irmãs que partiram. Santa Catarina de Bolonha, com sua vida e suas revelações, nos oferece um farol de esperança, iluminando o caminho e dissipando as sombras da dúvida. Que esta reflexão sobre o silêncio de Deus no purgatório, guiada pelas revelações de Santa Catarina de Bolonha, possa acalmar corações aflitos e fortalecer a fé de todos nós. Que possamos compreender que o amor divino se manifesta de muitas formas, inclusive no silêncio que purifica. Que este conhecimento nos inspire a rezar com mais fervor pelas almas que esperam, e a viver nossas vidas com a consciência da eternidade. Lembre-se, sua oração tem um poder imenso. Cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada missa oferecida, é um raio de luz que penetra as profundezas do purgatório, aliviando o sofrimento e acelerando a chegada das almas à glória do céu. Não as esqueçamos. Elas contam com nossa caridade, com nosso amor fraterno. Se esta mensagem tocou seu coração, se despertou em você um novo entendimento sobre a vida após a morte e a misericórdia divina, compartilhe este vídeo. Ajude-nos a levar esta luz de esperança a mais pessoas. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas revelações inspiradas em Santa Catarina de Bolonha. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a todos nós e as almas do purgatório. Amém. Aprofundando-nos na sabedoria de Santa Catarina de Bolonha, percebemos que o silêncio de Deus no purgatório não é um abandono, mas uma expressão de sua pedagogia divina. É como um pai que, ao educar um filho, por vezes se cala para que a lição seja internalizada, para que o aprendizado seja genuíno e duradouro. O purgatório, nesse sentido, é uma escola de amor, onde a alma aprende a amar a Deus acima de todas as coisas, purificando-se de qualquer apego terreno que a impeça de contemplar a face divina em toda sua plenitude. As revelações de Santa Catarina nos mostram que as almas do purgatório, apesar de seu sofrimento, não estão em desespero. Pelo contrário, elas possuem uma certeza inabalável da salvação e uma profunda gratidão pela misericórdia divina que as permite essa purificação final. Elas compreendem que cada dor, cada ardência, é um passo a mais em direção à união perfeita com Deus. É uma dor que não é punitiva no sentido humano de vingança, mas corretiva, purificadora, como ourives que submete o ouro ao fogo para remover as impurezas e revelar seu brilho verdadeiro. Santa Catarina descreve como as almas, em seu estado de purificação, experimentam uma sede insaciável por Deus. Essa sede é a dor mais intensa que elas sentem, a dor da ausência da plenitude divina. E o silêncio de Deus, nesse contexto, intensifica essa sede, tornando a alma ainda mais apta a receber a torrente de amor divino quando finalmente adentrar o paraíso. É como o deserto que precede o oásis. A aridez que torna a água ainda mais preciosa. Um dos aspectos mais tocantes das revelações de Santa Catarina é a intercessão das almas do purgatório pelas almas vivas na terra. Embora estejam em processo de purificação, elas já possuem uma clareza espiritual que lhes permite ver as necessidades do mundo e rogar a Deus por nós. Elas são nossas intercessoras silenciosas, unindo-se aos anjos e santos na grande comunhão celeste. Isso nos convida a uma reciprocidade. Nós rezamos por elas, e elas rezam por nós. É um laço de caridade que transcende a barreira da morte,
uma prova da unidade do corpo místico de Cristo. Pensemos na imagem de um espelho embaçado. Para que ele reflita a imagem com perfeição, precisa ser limpo. O purgatório é esse processo de limpeza. O silêncio de Deus é a paciência divina enquanto a alma, por si mesma e com a ajuda de nossas orações, remove as manchas e impurezas. Não é um castigo imposto por um Deus irado, mas um convite amoroso à perfeição. Um último retoque antes da apresentação final ao Rei. Santa Catarina de Bolonha nos ensina que a duração do purgatório e a intensidade do sofrimento não são arbitrárias. Elas são proporcionais à quantidade de imperfeições e apegos que a alma precisa purificar. É uma justiça divina que está intrinsecamente ligada à misericórdia. Deus não impõe mais do que a alma pode suportar, e cada sofrimento é um passo necessário para sua plena santificação. É um processo individualizado, moldado pela história e pelas necessidades de cada alma. A visão de Santa Catarina sobre o purgatório é um antídoto contra a visão distorcida de um Deus punitivo e distante. Ela nos revela um Deus que ama infinitamente, que deseja ardentemente a salvação de cada uma de suas criaturas, e que provê os meios para que essa salvação seja completa e perfeita. O purgatório, nesse sentido, é a última e mais sublime manifestação dessa misericórdia, a última chance de aperfeiçoamento antes da eternidade. As orações que oferecemos pelas almas do purgatório são, de acordo com Santa Catarina, um bálsamo que alivia suas dores e aceleram sua purificação. Cada oração é como uma gota de orvalho que refresca uma alma sedenta. Cada missa oferecida é como um raio de sol que dissipa as névoas do purgatório. Não subestimemos o poder da nossa intercessão. Ela é um ato de caridade profunda, um reflexo do amor de Cristo que se estende além da vida terrena. A Igreja, em sua sabedoria milenar, sempre incentivou a prática das orações pelos fiéis defuntos. Santa Catarina de Bolonha, com suas revelações, apenas reforça e aprofunda o entendimento dessa prática. Ela nos lembra que não estamos separados daqueles que partiram, mas unidos a eles por laços indissolúveis de amor e fé. Somos uma só Igreja, celeste e terrestre, em constante intercâmbio de orações e graças. O silêncio de Deus no purgatório, portanto, não é um vazio, mas um espaço preenchido pela ação purificadora do Espírito Santo, pela intercessão dos santos e anjos, e pela eficácia das orações dos fiéis na terra. É um silêncio ativo, um silêncio que trabalha, que transforma, que eleva. É o silêncio da forja onde a alma é moldada para a eternidade. Que a vida de Santa Catarina de Bolonha e suas visões inspirem em nós uma fé mais viva e uma caridade mais ardente. Que possamos olhar para o purgatório não com medo, mas com esperança, sabendo que é um caminho necessário para a glória eterna. Que a nossa oração seja constante e fervorosa, um elo de amor que une o céu e a terra, aliviando o sofrimento das almas e acelerando seu encontro com o divino. A mensagem de Santa Catarina é um convite à ação. Não podemos ser indiferentes ao destino de nossos irmãos e irmãs que estão no purgatório. Eles dependem de nós, de nosso amor, de nossas orações. É um dever de caridade, uma oportunidade de exercitar a misericórdia que tanto desejamos receber. E ao fazê-lo, não apenas ajudamos as almas, mas também purificamos a nós mesmos, crescendo em santidade e em amor a Deus e ao próximo. A compreensão do purgatório, à luz das revelações de Santa Catarina de Bolonha, nos oferece uma perspectiva mais profunda sobre a justiça e a misericórdia divinas. Não é um lugar de condenação eterna, mas um estágio de purificação temporária, onde o amor de Deus age de forma intensa para preparar a alma para a plenitude da união com Ele. É a última etapa da jornada de santificação, um processo doloroso, mas infinitamente meritório, que culmina na visão beatífica. Portanto, ao pensar no silêncio de Deus no purgatório, não imaginemos um Deus ausente ou indiferente. Pelo contrário, imaginemos um Deus que age com sabedoria e amor infinitos, permitindo que a alma se purifique em seu próprio ritmo, assistida pela graça divina e pela intercessão da Igreja. O silêncio é a moldura de uma obra-prima que está sendo finalizada. O espaço onde a última pincelada de perfeição é aplicada antes que a alma seja revelada em todo o seu esplendor celestial. Que a meditação sobre essas verdades nos inspire a uma vida de maior santidade, a uma oração mais fervorosa e a uma caridade mais atuante. Que possamos ser instrumentos da misericórdia divina,
auxiliando as almas do purgatório em sua jornada final e, assim, cooperando com o plano salvífico de Deus. A cada oração, a cada sacrifício, a cada ato de amor, estamos construindo pontes para o céu e abrindo as portas do paraíso para aqueles que esperam.